de 7 anos que eu saí, eu não voltei, nunca mais voltei. Há 3 anos meu marido foi buscar minha mãe, mas foi em fronteira, ele não foi para Venezuela. Até com medo de a gente não conseguir entrar de novo, né? A gente tem esse risco também. E também porque todo mundo é solicitante de refúgio, né? Então a gente não poderia sair sem acionar que a gente iria sair do país. Então tem um clima assim de muita dor, assim. Tem muitas pessoas normalizando as coisas no sentido assim, normal a imigração, tem muitas pessoas saindo, mas isso carrega uma história, assim, a pessoa precisa deixar tudo para fazer uma vida nova em outro país, do zero. E essas pessoas que a gente hoje atende, ou eu mesma como migrante e refugiada, realmente assim, começar uma vida fora do país. E eu acho que isso é o mais difícil, né? Eu acho que isso é o que a gente tenta carregar com isso, mas também até aprender a lidar com essa dor, essa cultura nova que a gente está inserida, né? A gente precisa aprender a falar o português, a gente precisa carregar coragem para a gente enfrentar as coisas, trabalhar em uma área onde você não se identifica. Eu acho que isso é muito disso, assim. É um pouco de mim, mas é o que a gente escuta no dia a dia de frustração em nossos atendimentos no serviço. Territórios sociais. Territórios sociais. Alô, comunidade, começando mais um Territórios Sociais. Eu sou o Robson Santos e este é o podcast que dá visibilidade a projetos e ações que nos ajudam a transformar um pouco esse nosso planeta. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema que toca profundamente a humanidade, que é o refúgio e a migração. As complexidades, os desafios e, acima de tudo, a esperança e a resiliência de milhões de pessoas. Com a presença do meu amigo Alexandre Ferreira. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Também agradeço a presença aqui da Jéssica e da Andres. Obrigada, gente. Bem-vindos aqui ao Territórios Sociais. Obrigada. É isso aí. Temos a honra de receber essas duas convidadas do Serviço Jesuíta de Migrantes e Refugiados, que tem um escritório aqui em Belo Horizonte, né? Sim. E a Jéssica Avelino, coordenadora de projetos sociais do Serviço Jesuíta, e a Andres de Sales, que é analista na área de proteção social e que é uma refugiada da Venezuela, que atua diretamente na equipe da instituição. A Andres está aqui há 7 anos. Sim. Jéssica, Andres, alegria ter vocês aqui no Territórios Sociais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, o prazer é nosso, né? É uma das missões do Serviço Jesuíta também levar essa temática para fora, né, do escritório. Então é muito importante a gente estar aqui também para que todo mundo saiba, né, um pouquinho da importância dessa temática. Muito bom. Antes da gente entrar diretamente no assunto, eu queria que a Jéssica nos contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você chega no terceiro setor. Você tem uma formação em Direito e uma especialização em Direito Internacional. Então, meio que você já tinha uma inclinação para nessa lida com o tema, né? Eu sempre gostei desse tema, né, de internacional, cultural. Foi algo que desde antes da faculdade. E aí eu lembro que na época eu ficava muito na dúvida de relações internacionais e direito, porque eu gostava do direito, né, por causa das séries policiais, mas também eu gostava de RI, porque aquela questão de diplomacia e tudo mais. Mas aí eu lembro que na época RI não era tão democrático, assim, né, não era algo muito aberto, e aí eu acabei indo para o direito, mas e aí durante o curso eu fui tentando participar de tudo, assim, de tudo que é relacionado a direito internacional. Quando eu formei, eu não tive essa oportunidade direto de atuar, porque é uma área, né, ainda um pouco mais específica. E aí eu lembro que na pandemia é que eu falei, não, agora eu quero fazer o que eu gosto, que é direito internacional, e aí eu procurei literalmente migração em Belo Horizonte e apareceu o Serviço Jesuíta, eu não conhecia. E eu me tornei voluntária, né, entrei como voluntária desde 2020, e depois eu entrei no quadro de colaboradores, né, e agora estou na coordenação. Então, o Serviço Jesuíta é a minha primeira experiência mesmo em terceiro setor. E aproveitando aí a presença da Andres, eu também queria ver, né, mais ou menos assim, nessa introdução, aí de forma, né, um resumo da sua jornada, né, desde o momento que você ainda estava com a família
lá na Venezuela e o momento que decidiram migrar e como é que foi essa jornada para cá, como chegou aqui, acabou chegando aqui em Belo Horizonte e ainda como é que o serviço jesuíta ele se tornou o seu, né, hoje é o seu trabalho. E também eu estou sabendo que você cursa serviço social na PUC, Sim, né? Aqui. sim. Como é que foi essa trajetória até chegar aqui? Olha, esse primeiro momento de fazer umas malas e vir para o Brasil, a gente sai com medo, sono e uma coragem muito grande. Então, nesse momento de fazer mala, eu sempre carrego isso. Eu não sabia o que me esperava depois da fronteira. Não foi uma viagem planejada. Eu acredito que muitos migrantes saem mesmo do país pelos problemas políticos, econômicos e sociais. Então, foi o momento de fazer uma mala e vir ao Brasil há 7 anos atrás. Com muito medo. Eu acho que o primeiro desafio ao vir ao Brasil é aprender o idioma, né? Você saiu permitida ou saiu... Eu fiz solicitação de refúgio. Ao chegar a Pacaraima, Boa Vista, eu solicitei refúgio. Então, nesse momento, eu não tinha como sair do meu país de uma maneira tranquila. Eu fiz uma mala pequena e eu precisava entrar no ônibus para chegar até a fronteira de Pacaraima, Boa Vista, sem notificar e que a polícia do meu país ficasse sabendo que eu estava entrando no Brasil. Então, assim, era meio que falar para meus filhos que ninguém poderia saber que a gente iria vir a morar ao Brasil, né? Até pelos problemas políticos que hoje está a Venezuela, e se eles ficarem sabendo, isso se tornaria um problema de impedimento, né, para eu chegar em Pacaraima, que seria a fronteira. Então, no momento de fazer essa mala e entrar no ônibus, foi um momento muito tenso. Eu não planejei vir ao Brasil. Não estava, assim, em uma das minhas listas, da minha prioridade, até porque realmente seria começar de novo de zero, né? Em outro país, aprender outro idioma, outra cultura. E quando você imigra com filho é o mais difícil, né? Porque eu precisava também saber que meus filhos também iriam passar por um processo de adaptação que seria muito mais difícil. Mas nesse momento eu acho que a gente não tinha opção mesmo. Imigrar se tornasse nesse momento o melhor que poderia acontecer para a gente. Até porque eu saio do meu país por não dar o básico para meus filhos. Então, assim, eu não conseguia trabalhar, ter um salário mínimo e poder comprar as coisas básica para meus filhos. Então, foi muita necessidade, muita fome, e foi o que me fez fazer uma mala e vir ao Brasil. Foi a necessidade mesmo. Lá na Venezuela, eu fiz um curso superior da área da saúde, já trabalhei na área. No momento de fazer as malas, eu estava trabalhando na área. Então, assim, vim ao Brasil com essa expectativa de pelo menos dar o mínimo para meu filho. Solicitar o refúgio, ficar em abrigo e conhecer essa nova cultura cheia de medos. Então, esse primeiro contato em fronteira foi com o serviço jesuítas em Pacaraima, onde eu fui acolhida, onde eles fizeram uma primeira escuta de saber qual que seria o motivo de eu ter saído do meu país, o que eu estava precisando e o que eu estava querendo também, né? No momento eu não tinha nada claro ainda, eu não sabia que a gente precisava entrar em uma lista para comprar as passagens, não sabia que o governo do Brasil daria as passagens também. Então foi muito incerto no momento, porque a gente não sabia o que nos esperava. Mas nesse momento de primeiro contato com essas pessoas que trabalham na área em fronteira, né, do serviço jesuítas, eles falaram, né, todos os benefícios que no momento eu poderia ter e os direitos. Então, a prioridade seria fazer a documentação para eu poder entrar em uma lista, fazer uma solicitação de passagem e vir para a cidade onde eu tivesse parentes, porque não poderia ser amigos, né, teria que ser parentes que já estivessem trabalhando de carteira assinada, que
tivesse dado para a gente, nesse momento, uma estabilidade, né? E a gente não ficar em situação de rua. Então, nesse primeiro momento, eu fiz essa primeira entrevista ali, a gente colocou nossos dados, a gente fez o processo de solicitação de refúgio, a gente dormiu em Pacaraima, que foi nossa primeira noite, até a gente conseguir ir para Boa Vista. Em Boa Vista, a gente ficou um tempo indeterminado de 3, 4 meses até as passagens serem liberadas, né? Até porque muitas pessoas que chegam da Venezuela e de outros países já vêm com problema de saúde, seria prioridade, crianças. Então, eu fiquei nesse tempo até essas passagens serem liberadas. Então, nesse primeiro momento, muito ansiosa, não fiquei assim, sem fazer nada também, porque o escritório lá, eles têm muitas atividades, então eu participei de cursos lá, eu fiz currículo, fiquei assim sabendo que a gente poderia fazer coisas para vender na rua, né? Nesse empreendedorismo que a gente teve com os serviços jesuítas lá. Então, assim, a gente meio que vai desenhando o que a gente pode fazer nesse primeiro momento, que a gente se sente perdido, assim. Eu acho que esse primeiro acolhimento foi muito significativo, porque a gente conseguiu passar para eles o que realmente a gente estava precisando. Nas nossas línguas nativas, em falar em espanhol, então isso se torna também muito importante, porque a gente não sabia falar o português, então a gente já chegou falando que a gente tinha um parente em Belo Horizonte, que a gente poderia pedir as passagens, já que tinha, né, essas possibilidades, até para a gente não ficar em Boa Vista. Boa Vista, Pacaraima não estava em nossas prioridades de morar, até porque é uma cidade muito pequena. A gente não se identificou de morar lá, a xenofobia lá e o racismo é muito maior pela quantidade de pessoas que estão entrando, né? Então, a gente não conseguiu, assim mesmo, de pensar que a gente ficaria morando lá em Pacaraima, mesmo que a gente estava mais perto de fronteira para voltar para a Venezuela. Nosso momento foi mesmo de pensar para a gente vir a Belo Horizonte, onde a gente poderia ter uma estrutura de vida melhor, né? Pacaraima recebe fácil, muito. Difícil. Pacaraima recebe muitos imigrantes, porque é a cidade de fronteira. Mas que legal, que bom que você foi bem acolhida e que agora já está ambientada no Brasil. Isso. Está falando muito bem português. Obrigada. Tá muito bom. Ô, Jéssica, eu queria que você explicasse para a nossa audiência, assim, uma dúvida, inclusive eu tinha essa dúvida, tem essa diferença de migrante e de refugiado. Sim. Como é que é isso, assim? Sim, realmente tem essa diferença, né? Então, o migrante é aquela pessoa de outro país que chega aqui no Brasil com um objetivo específico. Ela vai sair de lá de forma voluntária, vamos dizer assim. Então, para casar com alguém aqui, vai morar aqui, para estudar aqui, porque quer trabalhar, arrumou um emprego aqui. Então, assim, ele é um migrante, ele é um residente. Ele vai procurar a Polícia Federal, vai fazer o documento de residência dele. Mas ele tem que estar em condições legais. Sim. Se ele é um clandestino, ele deixa de estar na condição de imigrante? Não, no caso, mesmo quando a gente usa muito essa palavra irregular, assim, porque é uma questão de documentação. Então, quando ele entra de forma irregular aqui no Brasil, né, ele não perde, não quer dizer que ele não tem os direitos deles, ele continua tendo, né, direitos, por exemplo, se ele passar mal, ir na UPA, né, essas questões básicas de direitos sociais, ele continua tendo. Agora, a questão da documentação, ele vai precisar para ter acesso aos serviços, né? Então, é importante ele ir fazer essa regularização do documento dele. Nem toda pessoa de outro país, ela vai conseguir se regularizar. Então, geralmente, ela vai se regularizar através do país, se o Brasil tiver acordo com aquele país, como é o Mercosul. Então, todo mundo da Bolívia, ele consegue, tendo os documentos que a Polícia Federal pedir, ele consegue a residência. Agora, vamos supor, uma pessoa da Espanha não tem acordo com a Espanha. Sim. Então, ele vai ter que vir aqui, ele vai ter que ter um familiar, ele vai ter que estar estudando, então ele precisa ter uma finalidade. Então, esse migrante, ele vai vir porque ele quer, né? Ele vai planejar, é uma migração planejada, vamos dizer assim. O refugiado, ele vai ser um deslocamento forçado. Então, nem sempre ele vai conseguir planejar tudo, preparar todos os documentos e vir para cá. E aí ele vai sair de lá buscando proteção do Brasil. Ele não tem a proteção do estado dele, e aí vai ser de diversos motivos que também está na lei. Então, por raça, para ele pertencer a alguma raça, opinião política,
a nacionalidade dele, né? O país dele está sofrendo grave generalizada violação de direitos humanos, ele pertence a algum grupo social. Então, ele vai vir aqui buscar essa proteção e aí ele vai ser considerado um solicitante de refúgio. E aí o Brasil ele vai analisar aquele pedido e, se for acolhido o pedido, ele vai ser um refugiado reconhecido. Aí ele vai conseguir, né, ficar no Brasil permanente, né, vamos dizer assim. Então, essa que é a diferença, assim, do migrante e do refugiado que a gente usa. Legal. E no caso da Venezuela, a maior parte das pessoas que vêm para cá, a alegação é de perseguição política? Sim. Então, a Venezuela é um caso, né, que ela pode sair e pedir tanto a residência, porque o Brasil tem um acordo com a Venezuela de residência, né, com países fronteiriços ali, então ele pode pedir a residência, que é uma residência facilitada, então ele não vai precisar apresentar todos os documentos, ou seja, uma certidão de nascimento apostilada e traduzida, certidão de antecedentes apostilados e traduzidos. Então, o Brasil vai facilitar porque sabe que eles não podem fazer esse pedido no país deles. Isso também funciona no Haiti, por exemplo. Então, em países que estão sofrendo, né, um contexto ali político, de guerra, então o Brasil ele entende isso. E também ele pode pedir refúgio porque o Brasil já reconheceu que a Venezuela sofre grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, fica muito no meio a meio ali, vai depender muito ali na fronteira, né? Então, eles fazem toda uma análise ali de documentação, porque para fazer a de residência, né, a migração, ele vai precisar de um documento original com foto. Às vezes a pessoa não tem, ela vai sair de lá sem nenhum documento. Então, ela está fugindo ali, né? Então, eles vão fazer o refúgio. Então, vai depender muito da análise ali, mas fica muito nesse meio a meio. Atualmente, a gente atende muito mais pessoas que pedem residência do que o refúgio da Venezuela. Mas o apoio do governo tem diferença para quem é refugiado e quem é imigrante? Sim, o refúgio ele é uma proteção internacional, né? Então, assim, vai além do Brasil. Então, vamos supor que aqui a gente começa a sofrer algo que o refugiado saiu do país dele e continua sofrendo aqui. Então, ele vai poder ter direito ali a um reassentamento, né? Vai poder ir para outro país através da Acnur, né? Então, sim, assim, é uma proteção internacional. E também, a gente vê ali em entrelinhas muitos direitos que eles vão ter. Então, por exemplo, vai matricular numa escola, a escola não tem essa obrigatoriedade de pedir o histórico, porque o refugiado, ele está fugindo do país, como é que ele vai entrar em contato com alguém de lá? Né? Então, para casar, né, ele não vai ter como pedir a certidão de nascimento lá. Então, tem muitas coisas que os documentos vão ser relativizados, porque ele tem esse refúgio. Né? Alguns editais, né, por exemplo, na UFMG tem um edital específico para refugiados, então tem algumas questões ali que é um pouco mais facilitada para o refúgio, né? Porque eles entendem o contexto que eles estão passando. Então tem essas diferenças ali, mas na prática todos têm o mesmo direito e dever aqui no Brasil. Quando ingressam, tem o documento, eles vão ter acesso a todos os serviços. E, Jéssica, assim, eu te pedi para você falar um pouco como é que é o dia a dia aqui do Serviço Jesuíta, aqui no escritório de Belo Horizonte. Como é que é isso na prática, né? Como é que é feita a conexão, por exemplo, entre o refugiado, as necessidades dele e as oportunidades que eventualmente existam aqui também no seu área de atuação? Eu queria que você falasse um pouco da sua BH, a região metropolitana, e como é que é, na prática, esse apoio que o serviço dá para esse refugiado reconstruir. É como ela disse, né? O grande medo é sair de lá meio com uma mão na frente e outra atrás, né? Uma malinha, e pular para o desconhecido. Então, realmente, eu fico imaginando, não deve ser fácil, ainda mais com criança. Então, como é que é feito isso assim? Na prática. Inclusive, ainda dentro dessa pergunta, a Andres falou sobre pessoas em situação de rua, e a gente tem visto, de fato, imigrantes em situação de rua. Como que o Serviço Jesuíta atua com essas pessoas e por que elas estão nessa condição? Sim, é uma ótima pergunta que a gente lida muito com isso, né, no dia a dia. Então, só para contextualizar, né, o Serviço Jesuíta, ele é uma organização que é dentro da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas, e está em mais de 50 países. Então, aqui no Brasil, a gente tem vários escritórios, igual na própria fronteira da Venezuela, ali a gente tem uma presença em Pacaraima e em Boa Vista, o escritório. Manaus também a gente tem, Brasília, né, mas que não faz atendimento, né, faz esse monitoramento e essa incidência, e em São Leopoldo, em Rio Grande do Sul.
Aqui em Belo Horizonte, a gente tem cada escritório tem um contexto, né? Justamente por causa do fluxo de migração. Aqui, a gente funciona buscando a autonomia do migrante. Então, a gente não é um local assistencialista, a gente não quer que ele dependa de nós sempre, né? Todo mês vai lá, pega algum benefício, algo assim. Então, a gente busca ali trazer essa autonomia, com que ele chegue ali com alguma demanda, mas que ali ao longo de um tempo ele vai e às vezes ajuda outro migrante, um outro familiar. Então, com isso, a gente tem aqui uma jornada ali das áreas de atendimento. A gente tem primeiro a acolhida, que é uma área que vai receber o migrante. Então, é o primeiro contato que o migrante tem ali. Ele vai ser recebido, inclusive a Andres fazia esse acolhimento dos migrantes, né, por alguns anos. Vai receber, fazer o filtro da demanda, o que ela está precisando, né, o que ele está querendo, porque às vezes nem ele está sabendo, né? Ele chega ali, não sabe se comunicar por causa do idioma, não sabe se ele é migrante, se ele é refugiado, né, como que ele está ali no Brasil. Então, a gente vai entender aquilo, vai fazer o agendamento do serviço dele, ou então uma demanda espontânea, ele vai ter que atender, porque às vezes é uma questão urgente. Então, a gente vai depender da acolhida muito por causa disso, para entender ali a demanda dele. E aí, a gente tem 3 áreas de atendimento, de fato. Então, a proteção social, né, que a Andres é a analista, e aí ela vai fazer justamente essa acolhida e prezar ali pelos direitos sociais daquele migrante. Então, esse acesso à saúde, acesso à nutrição, então, acessos básicos. Como é que é residência? Tem um abrigo assim no... Não, a gente não tem nenhum abrigo especializado, assim. Os abrigos, quando a pessoa chega em situação de rua ou realmente precisando, a gente encaminha para a prefeitura. Sei. Então, a gente tem um contato muito bom com a prefeitura, né, muito direto com eles. Então, quando chega alguma demanda, assim, a gente entra em contato, mostra a situação, tenta fazer essa mediação. Até eles mesmos encaminham para a gente fazer essa mediação. Mas, assim, a gente mesmo não tem um abrigo e também o Estado não tem nada específico para migrantes, né, e refugiados. Então, isso é algo que faz muita falta, né, de fato, porque é uma demanda muito específica. E eles ficam muito confusos, né, porque não entendem um pouco como que ocorre aqui, né, em Belo Horizonte, não conseguem se comunicar no abrigo, então isso traz, né, acaba trazendo outras demandas pra gente. Poderia ter um hotel de trânsito, uma coisa assim, né, provisório, né, pessoal? Já existiu, assim, vez ou outra, existem alguns programas, né, assim, alguns projetos, né, mas, assim, atualmente não existe, assim, conosco, né, existe projetos de outras organizações, né, mas a gente não tem nenhum projeto de abrigamento. A gente sempre depende ali e demanda a prefeitura nessa situação. E aí a Andres vai cuidar justamente disso, né, da matrícula da escola, né, atendimento, ver se ele precisa de atendimento psicossocial, violência doméstica, que a gente tem, infelizmente, tem muitas demandas. Então ela vai atuar todo nesse básico ali, né, que sem aquilo ali ele não consegue seguir para frente. A segunda é a proteção jurídica, que é a área mais demandada, que é a área da documentação. Então, ele vai buscar regularização migratória. A assessoria jurídica também a gente dá, né? Então, é uma demanda deles, principalmente direito trabalhista. Infelizmente, né, o migrante ele é muito explorado em relação ao trabalho, justamente porque não sabe como que funciona aqui. Acha que por ele não ter um documento, ele não tem direito, né, a nada ali, nenhum direito trabalhista. Então, a gente procura trabalhar. A gente não advoga para eles, né? Mas a gente encaminha aí para a Defensoria, para o Ministério Público, para a Rede de Justiça. E a gente tem o Meios de Vida, que é uma área de integração econômica e social. Então, ali vão ter 2 eixos de empregabilidade, que a gente tem parcerias com muitas empresas. Então, essa parceria, ela vai desde fazer uma carteira de trabalho, até um currículo, até o encaminhamento para aquela empresa, até a contratação e pós-contratação. Então, a gente acompanha tanto a empresa, como que ela está se adaptando, mas também acompanha o migrante, como que ele também está se adaptando. Então, a gente vai acompanhando ali, junto com o migrante, né, para ele procurar essa autonomia financeira. E a gente tem um outro eixo, que é o de educação. Então, a gente tem um curso que chama Ler ITC, que é um curso muito demandado aqui, né? No último semestre a gente teve 500 inscritos, e é um curso em parceria com a PUC Minas. Então, a gente faz um curso para que eles, né, se sintam ali acolhidos, e não é um curso de gramatical, assim, é um curso realmente de português como língua de acolhimento. Então, de fala, né? Isso, ali ele vai aprender os direitos trabalhistas, vai aprender onde que ele busca ali o CRAS, né, o CREAS, o posto de saúde, e ali eles criam um vínculo, assim, incrível, assim. Então, a gente procura prezar para isso, para que ele tenha uma autonomia econômica, uma autonomia na fala, né, ele saber dos direitos deles, e ele vai ajudar outras pessoas. Quer dizer, não é serviço assistencialista. Exatamente. Você orienta ali e tenta encaixar ele na sociedade, na vida. Exato, né? Exato. A gente procura muito isso. A proteção social também, ela tem uma proximidade muito grande hoje com o meio de vida, já que
o analista responsável da área, ele faz parceria com empresas que têm moradia. Isso tem me ajudado muito na área da proteção social, porque eu faço essa primeira leitura, se essa pessoa está com documentação ok e está precisando de um trabalho e está em situação de rua, então eu passo para o analista e a gente junto faz essa leitura e a gente consegue ter parceria com empresas que já têm essa moradia que esse imigrante vai ter, carteira assinada, trabalho e moradia. Então a gente consegue tirar esse imigrante da rua e ter esses trabalhos, assim, sabe, de fortalecimento. Eu acho que isso tem nos ajudado esses últimos dias muito. É uma parceria muito recente que a gente está tendo. Eu acho que tem sido um desafio muito grande para o analista da área da Maeve, mas isso, assim, tem nos ajudado muito, muito. A gente tem um atendimento, assim, muito... A gente tem um atendimento com agendamento, mas a gente tem demandas espontâneas que a gente não sabe o que a gente vai esperar no dia. Então, tem momentos que a gente recebe uma mãe que está com documentação, que tem filhos e que ficou em situação de rua porque não conseguiu pagar o aluguel, ou porque essa mulher está precisando de ajuda porque sofreu violência doméstica. Então, a gente sempre tenta fazer essas leituras para poder encaminhar, encaixar. Ô André, a sua jornada ela se inicia há 7 anos, né? Segundo o seu relato, você teve problemas, a sua família enfrentava problemas sociopolíticos na Venezuela, e aí a gente falou muito de documentação, dessas questões burocráticas e administrativas, mas qual que é o grande desafio para o migrante quando chega no Brasil? Tem essa barreira cultural, barreira da língua, mas para além disso, o que você sentiu assim que é muito difícil e que você percebe também nessas pessoas que você acolhe, que está além dessas barreiras? Olha, para mim, assim, eu acredito que essa barreira maior é o idioma mesmo e essa cultura alheia que você precisa aprender e que se foge, assim, da nossa cultura mesmo, assim, do normal, né? Então, assim, eu acho que levar meu filho pensando assim como mãe, quando meu filho vai na escola, alimentação, ela é muito diferente. Então, assim, eu tenho que pensar sempre acordar mais cedo para fazer as minhas comidas. E eles vieram com quantos anos? O meu filho mais velho tem 14 anos e o Matias está com 9 anos. Então eu tô com 7 anos, não vou conseguir fazer os cálculos. O Matias então veio com 7. Isso. E o outro com 2. Sebastião? O Matias com 7. Isso mesmo. O Sebastião com 7 e o Matias tá com 9. Então ele veio com 2 anos. 2 anos. Então ele já é mais brasileiro do que venezuelano. Né? Mas a gente é muito forte. Vai falar assim, português melhor que você. A gente é muito forte. A gente carrega uma cultura muito nacionalista, assim. Dentro de casa a gente fala espanhol. A gente não para de comer as nossas comidas. Então, quando eu penso assim... Que diferença é essa aí que você fala de comida tão diferente assim? Muito. Fala um exemplo. Eu não gosto de tomar café, meus filhos não têm hábito também. Para nossa cultura, as crianças não podem tomar café. Então, também, o bolo, ele não faz parte do meu café da manhã, nem um café da tarde, como vocês têm esse hábito, né? A gente não come pão de queijo também, não temos hábito. Você tem que aprender. Eu falei com ela, não dá pra convidar um café. Não come ou não come lá? Não gostamos. Não gostamos de então pão de queijo. O que é o café da manhã? Você tirou o café, tirou o pão, tirou tudo? Isso. Então, assim, nosso café da manhã, a gente tem o hábito de comer tanto de café da manhã como na janta. É uma massa precocida, a gente faz arepa. Então, todos os dias pode ser uma arepa, um tequenho também, que é bem de trigo? É de trigo. Então, a gente faz umas bolinhas e a gente come elas de café da manhã. Então, assim, é um desafio mesmo ter que acordar mais cedo, fazer esse café da manhã todos os dias. Meus filhos não levam ela para a escola, porque todo mundo fica perguntando, né? Então, eles já têm o hábito de comer antes de ir para a escola, em casa. E eu acho que, assim, a alimentação, ela é o desafio maior também, porque mesmo que tem muitas coisas que hoje a gente está tendo aqui no Brasil, mesmo que seja caro, né? Porque a gente consegue ter harina pan com
com que a gente faz arepa, só que ela tem um valor muito alto, mas mesmo assim a gente sempre dá nosso jeito para ter ela, porque realmente assim, a gente não tem um hábito mesmo de comer pão, café da manhã com pão de queijo, ou as coisas normais que vocês têm um hábito, então assim... Vocês tomam alguma coisa, chá, alguma coisa? Não temos hábito de tomar chá. Só come alguma coisa. É arepa e água? É arepa, pode ser com café com leite, arepa pode ser com Toddy, ou um suco, mas a gente não tem o chá, a gente não tem o hábito de tomar ele, o chá, as pessoas que tomam ele na Venezuela no momentos mais difíceis de perda de parentes. Ah, sim? Então assim, o chá, se eu levar minha mãe e fazer um chá em casa, ela, meu Deus, o que tá acontecendo? Quem que morreu? Então é muito diferente mesmo, acho que o desafio maior tem sido a alimentação, mesmo com 7 anos aqui no Brasil, é uma coisa ainda que no trabalho mesmo todo mundo fala, nossa, Andres é cheia de coisas, porque realmente assim, eu não consigo comer muita coisa, também não tenho o hábito de comer feijão todos os dias, e nosso feijão ele é açucarado também, então depois que ele tá feito, a gente coloca açúcar, então é muito diferente mesmo, muito mesmo. Assim, quero perguntar para a Jéssica, né, ela tá falando de um lado mais, eu diria, humano, né, do dia a dia, né, mas deve ter muito obstáculo do ponto de vista burocrático, já citou alguns. Sim. Nós levantamos aí fizemos uma pesquisa rápida, alguns números, mas Minas Gerais a informação que temos que é o 2º estado com o maior número de imigrantes, algo como 11 mil só na região né, da grande BH, e com 56 nacionalidades diferentes. Achei esse número bem grande. Sim. Então, como é que é isso? Qual que é o número certo? É isso mesmo ou não é? E como é que lidar com, por exemplo, com 56 nacionalidades que uma não come pão, o outro deve adorar pão, né? É confuso. Não, sim, realmente. A gente, até pelo SJ, assim, a gente é o escritório que mais atende em relação à diversidade ali, né? Tanto de nacionalidades e, de fato, mais de 50 nacionalidades, apesar, né, do Haiti e Venezuela serem um número maior, mas a gente tem muitas nacionalidades diversas, né? Então a gente vai desde ali do Mercosul, América Central, Afeganistão, né? Palestina, então tem Rússia, China, então tem muita gente que nos procura, às vezes para fazer um documento, né? Uma carteira de trabalho, mas às vezes por uma questão mesmo, igual, mais complexa, né? Violência doméstica, questão de exploração de trabalho. Então, realmente é um desafio muito grande, porque a gente tem que estar preparado para tudo, né? Assim, é realmente uma caixinha de surpresa. Tem muito chinês aqui em BH, né? Tem, assim, eles coreano, não... né? Tem. A gente até discutiu isso, porque assim, tem muitos, mas eles não nos procuram tanto. Eu acho que eles são mais independentes, a gente chegou nessa conclusão. Eles são muito agrupados, né? Isso, eles vêm, já tem alguém que conhece e já ajuda. A comunidade chinesa pega o cara ali e deixa ele... eles não, assim, não nos procuram tanto para fazer isso. Eu acho que já tem ali entre eles, né, pessoas que já fazem. Mas eles estão em situação irregular ou não? Eles entram no país normal? Não, eles entram, eu acredito que a maioria, assim, ali, o Brasil tem um acordo de reciprocidade com a China? Não, mas eu acredito que a maioria é questão de trabalho ou reunião familiar, né? A gente, pelo menos os que a gente atende, né? E pela nossa análise assim, interna, que a gente ficou isso, falou assim, nossa, mas tem tantos aqui, mas a gente não atende internamente tantos. Então a gente chegou nessa conclusão, né? Interna, assim, do escritório. E parece que eles não estão... muito interessados em viver no Brasil, né? Vem na maior... Isso é uma impressão que a gente tem, muito em razão do comércio chinês que tem em BH. É mais comércio. E eles falam o chinês, o mandarim, parece que não tem intenção de aprender português, falam mandarim, você vai comprar alguma coisa... Tem um restaurante meio escondidinho ali perto da rua Guaicurus, perto do Shopping Oi. Já ouvi falar. Gente, eu já fui lá. Que é bom pra danar. É surreal. Primeiro que a comida é hiper bem feita, é um negócio muito legal. Segundo, é barato, mas é barato assim, é incrível como é que é barato. E a terceira coisa, o cardápio é impresso, tudo em chinês. Você identifica a comida pelas fotos. E a senhora que atende lá, que deve ser parente lá
Ela não fala português. Então você tem que ficar apontando para ela o que você quer comer. Então é igualzinho estar na China, comida chinesa, ninguém fala português. Você entrar na imersão ali, né? Total. Tá não, ótimo. e a televisão ligada com os meninos assistindo programa chinês. É surreal, mas é legal. Acho que você entra ali e é muito bom. A gente, pelo fato de a gente atender tantas pessoas de tantos países, assim, às vezes a gente recebe algum presentinho, alguma coisa assim, a gente vai conhecendo um pouco da cultura deles. Nos cursos, né? Às vezes, por exemplo, no curso de português, né? Que a gente tem muito isso, convive muito com eles. Às vezes tem uma festa, né? O curso de formatura. A gente vai nessas festas e aprende tanto com eles e vê, porque o curso de português são várias nacionalidades em um mesmo local. É muito interessante de ver, é lindo, assim, de ver uma pessoa da Síria junto com uma pessoa da Venezuela, crianças brincando, compartilhando ali conhecimento. É uma construção, é muito rico, assim. Então, pra gente, a gente se sente muito privilegiado, assim, de ser um escritório com tanta diversidade, sabe? Mas, de fato, tem muitos desafios, tanto por causa da documentação. Então, às vezes, é um caso, assim, que eu nunca vi. Essa semana mesmo apareceu um caso lá que eu tive que mandar um e-mail para a Polícia Federal para poder entender melhor. E aí eles explicam, a gente tem um contato muito bom com eles, e aí a gente vai seguindo. Então, a gente sempre precisa da rede, né? Então, assim, com a Polícia Federal, com a Defensoria Pública. Então, a gente sempre vai... E esses órgãos são colaborativos mesmo, assim? Sim. O nosso plano sempre é buscar uma ponte com eles. Então, eu sempre estou ali fazendo uma reunião com eles, sempre estou tentando ver quem que eu posso procurar ali daquela organização, daquela instituição, e aí dali apareceu algum caso, eu já consigo, olha, será que é isso mesmo? Né? Teve, por exemplo, tá se discutindo muito a reunião familiar dos haitianos, né? Pelo contexto do país, e aí a gente tá ali numa nuvem de fumaça, né? Porque tá acontecendo muitas coisas lá, a gente não sabe como que tá acontecendo a vinda deles, as pessoas daqui querem trazer as famílias, então a gente procura, por exemplo, a Defensoria Pública, a gente procura as outras organizações, como que está funcionando? Como é que a gente pode ajudar essa família? Então a gente sempre está ali buscando conhecimento e uma colaboração com outras redes, a gente não consegue funcionar sozinhos. Isso aí é muito bom para a gente, né, aprender mais, mas também para o Estado, para o município, saber que tem essa demanda, porque se a gente enxugar toda essa demanda para a gente ali no terceiro setor, o Estado vai falar, não, tá tudo bem, né, não preciso ali, né, ter essa demanda. Então, a gente sempre procura, olha, prefeitura, a gente está precisando desse apoio, olha, Estado, apoio financeiro disso. Não, até que apoio financeiro não. A gente, por exemplo, no curso de português, a gente estava sem um financiamento, né, para ter o curso, e a gente falou, não, a gente vai tentar fazer de tudo mesmo sem um financiamento, porque precisa de dinheiro, né? E aí a gente foi atrás da prefeitura e ela nos apoiou com vales sociais para os migrantes chegarem lá, né? Alimentação, a gente procura uma empresa para doação da alimentação. Então a gente vai procurando ali, ainda que às vezes não seja um financiamento, um dinheiro. Você conhece o Mesa Brasil do Sesc? Sim, eu já ouvi falar, mas eu confesso que eu ainda não procurei ele. Pode botar na sua lista. Pode deixar. Alimentação, assim, mas é muita coisa. Alimentação e material de limpeza. Legal. É muito legal. Não sei se você sabe o que é, fazer uma propagandinha aqui, mas eu acho que tem a ver com o contexto. Sim. O Mesa Brasil é o Sesc, sabe o que é o Sesc, né? As redes de supermercados recebem, às vezes, produtos com pequenos danos. Por exemplo, uma caixa com 1.000 litros de leite, tem aquela caixa grandona, 1 litro de leite vaza, rejeita a caixa inteira. Então, eles mandam isso para o Mesa Brasil. Aí fazem uma triagem lá. Então, você tem, em vez de 1.000, você tem 999 caixas de leite intactas. E eles distribuem isso. E também material de limpeza. Às vezes é um lote da mesma forma. Sim. Mas é muito bacana, viu? Você tem que se cadastrar. Cadastrar e tal. Procura saber. Vou procurar. Tem um suporte de alimentação. Assim, eles procuram, assim, porque o volume é muito grande. Sim. Legal. Legal. Até pra gente, porque assim, quando a gente tem doação de alimentos, doação até mesmo de valores pra gente fazer cartões, né, pra doar, a gente faz cestas básicas ali, né, tenta doar aquele benefício diretamente pro migrante. Então, vai depender muito do que a gente recebe, a gente organiza internamente e doa. Eles, inclusive, podem organizar, você dá um padrão de cesta básica, eles já montam. Olha, ali no final do Araguari, quase no Rio Arrudas ali, que é uma área enorme deles lá. Vou procurar. De triagem, procura saber. Mesa Brasil. Boa. O escritório é financiado pela SJ nacional, internacional? Como é que funciona esse financiamento? Então, a gente tem, né, um apoio
da Companhia de Jesus, né, da província que a gente fala, então eles nos apoiam em todos os escritórios, mas a gente funciona também com projetos, né, então a gente busca financiamento com empresas, com organizações. Projeto, você fala lei de incentivo? Não, a gente não tem tanta parceria pública do governo público, a gente tem muita parceria com empresas e organizações internacionais também, né, que apoiam aqui no Brasil. Então, a gente procura ter essas parcerias de projetos e executam os projetos internamente, né? Então, através daquele tipo de projeto, há um projeto, por exemplo, que a gente teve ano passado, né, que é o programa Todas Importam, que eram cursos profissionalizantes para migrantes e refugiadas. Então, a gente recebeu, a gente fez esse projeto e aí executou com as migrantes refugiadas. Então, a gente recebeu de uma empresa, por exemplo, privada. Então, a gente sempre tenta buscar financiamento. A gente não consegue funcionar somente com o apoio da província, né? A gente não tem condições para isso. Então, a gente procura financiamentos e doações para fora também. Entendi. Qual que é o perfil dessa população, Jéssica, desses 11 mil hoje em BH? Mais mulheres? Como é que é? Olha, esses 11 mil, eu até diria que é mais, assim, né? Porque muitos não estão cadastrados, né? Não estão contabilizados. Mas hoje em dia a gente vê que é um perfil muito meio a meio. A gente consegue ver que igualou um pouco ali, 47, 53. Antigamente a gente via que era muito mais um perfil masculino, até porque o homem saía primeiro para ver como que era aquele país, começava a trabalhar, depois trazia a família. Hoje em dia não, hoje em dia tem muitas mulheres entrando, mulheres chefes de família, mães solos, mulheres solteiras, então acaba que igualando. Então nas últimas pesquisas são muito iguais, assim. O que a gente tem visto é que tem entrado muitos idosos, justamente para buscar um acesso à saúde, que a maioria das vezes do país não tem, né? E crianças também, né? Então crianças separadas, às vezes crianças sem responsáveis legais, e pessoas com doenças graves também, né? Que vêm procurar um tratamento. Você falou de venezuelano e haitiano, e a terceira nacionalidade qual que é? Bolívia, Colômbia, mais Mercosul mesmo ali. Fica bem Bolívia, Colômbia, Peru, são os três, assim, que a gente, depois de haitianos. O acesso, Andres, a serviços públicos é muitas vezes semente desse processo de xenofobia, né? Às vezes aquela população se sente que o estrangeiro está tomando um serviço que deveria ser prestado por ele ou que ele está pagando, né? Isso na Europa é super comum. Aqui no Brasil, como que você percebe a xenofobia aqui? Você acha que o povo é um pouco mais acolhedor? Como que é isso? Olha, isso depende muito de estado, né? Eu percebo muito no momento que eu entrei ao Brasil, em Pacaraima, Boa Vista, que a xenofobia era um pouco maior. Mas minha chegada aqui a Minas, o que eu percebo hoje trabalhando na área, que muitos dos lugares públicos, eles não conhecem sobre documento, eles não conhecem sobre refúgio, então eles não negam, né, esse atendimento, mas isso fica tendo mais trabalho para a gente, porque essa pessoa que está no bairro vai ter atendimento no SUS, na área da saúde, só que essa pessoa não estava com o CPF, então volta para o escritório sem saber se realmente isso está certo. Então, nosso trabalho mesmo, e o que eu identifico hoje, que não tem esse número alto de xenofobia, mas tem, claro que tem, também não vou normalizar, claro que tem, mas o que eu percebo hoje é isso, assim, eu acho que é conhecimentos mesmo das leis, conhecimento de documentação, e a gente sempre tenta, assim, ocupar esses espaços também, até dar um pouco de informação sobre documento, porque a gente sabe mesmo que é um desafio, né, para o Brasil, mesmo que tenha um número maior de pessoas migrantes aqui, mas eu percebo muito isso hoje. Você acha que não tem nada que é perfeito, mas de uma forma geral, né, essa política brasileira, você como imigrante que já relatou aí todo o perrengue, né,
Já aprendeu essa palavra? Já. Não falo ela, mas... Que é sair da sua situação difícil e chegar onde você chegou aqui. O que poderia melhorar a sua jornada de 7 anos, né? Desde pular a fronteira com a malinha e 2 filhos, no medo de tudo, até hoje, que eu imagino que está numa situação mais Sim. estável. O que poderia melhorar? Olha, eu acho que o sonho de todo mundo é o acolhimento, né? Em espaço de direitos. Então, quando eu penso de melhoras, eu vou pensar muito como que seria esse acolhimento na área da saúde para essas pessoas migrantes que estão precisando de ter um acesso. Uma melhora, assim, nesses lugares públicos, como abrigos, né? Que a gente sabe que eles têm o direito de ter um acesso, mas muitos não conseguem estar ali, né? Então, eu acho que a gente precisa melhorar muitas coisas. A gente sabe que na lei a gente tem muita coisa, o Brasil está muito na frente, mas a gente precisa ainda trabalhar muito sobre isso, porque se todo tivesse bom, a gente não receberia também atendimentos, né, de xenofobia na área da proteção social. A gente não recebesse também um atendimento de uma mãe que não está conseguindo ter o acesso no SUS porque não tem CPF. Então, assim, eu acredito que tem muitas coisas, sim, para melhorar, por muito que a gente tem uma legislação, né, e uma constituição que fala que a gente tem um direito, nem todo mundo. Até eu mesmo ocupar um espaço de direito em uma faculdade tem sido carregado de luta, mesmo que seja meu direito. Então, eu acho que ainda tem muitas coisas para melhorar. Ou seja, tem um arcabouço legal bacana. Sim. Talvez falte divulgar isso mais, conhecimento dos agentes públicos. Sim. De que você tem aquele direito, mas a pessoa não sabe. Sim. E aí não te permite. Sim. Por desconhecimento. Sim. Mas para além desse agente público, no seu dia a dia, na escola, como que é? Você sente que há xenofobia, as pessoas... Sim. Ou as pessoas recebem bem, como é que é? Olha, depende, assim, eu estou há 7 anos do Brasil. Se eu voltasse 7 anos atrás e eu pensasse como foi a acolhida do meu filho de 2 anos na escola, hoje eu estaria lá tocando esse professor e falando, olha, acorda, você não pode fazer isso. Então, assim, e isso não quer dizer, assim, há 7 anos, quando eu cheguei, não sabia mesmo do meu direito, mas isso não quer dizer que hoje, com 7 anos, isso não aconteça. Então, acontece. Há pouco tempo, meu filho de 9 anos... a escola me chamou para a gente sentar com o Matias e parar de fazer leituras em espanhol, né? Então, assim, são muitas coisas que hoje, mesmo que eu sei que tem um direito e que meu filho pode, sim, falar o espanhol dentro de uma sala e pode ter uma bagunça na cabeça dele, ainda tem pessoas ali trabalhando na área de educação sem acolher e sem identificar o critério de acolhimento. Então, assim, a gente precisa melhorar muito. Aconteceu comigo que eu estou há 7 anos fazendo serviço social, trabalhando na área de imigração. Então, claro que no momento eu nem falei, né, para ela, assim, que eu trabalhava, eu nem falo para eles falarem, até para eu conseguir identificar alguma coisa e poder ajudá-lo, né, e até correr atrás dos direitos. Mas é muito difícil, assim, porque como mãe, isso dói muito, né? Isso dói muito. E questiono isso também de outras formas. Será que se meu filho de 9 anos falasse dentro da sala inglês, ele seria visto diferente? Será que ela teria pedido para mim não parar de falar o inglês com ele? Então, assim, eu fico pensando muito, refleti muito depois disso. No momento, não me posicionei, mesmo sabendo do meu direito. Então, assim, é muito difícil, porque me toca como mãe. Eu acho que eu consigo brigar pelas pessoas que eu atendo, mas no momento que isso toca a minha porta, isso me mexe de uma maneira diferente. Então, no momento, assim, eu saí chorando e falei, não,
isso aqui não tá normal, fui me acolher no trabalho e todo mundo assim, lembra que tem a lei, lembra que a gente pode fazer isso, a gente entra em contato com a escola, a gente pode fazer muitas coisas. Então, eu acho que é muito difícil, assim, não tem como normalizar as coisas que no dia a dia a gente vai até escutando na sala de acolhida, sabe? Mais uma vez, é desconhecimento, no caso aí do professor. Sim. Quer dizer, nós temos uma lei que é desconhecida pelas pessoas. O governo, a gente já sabe que não faz nenhum trabalho de comunicação para divulgar a lei, para falar desses direitos. A SJ ou outra instituição também é muito tímido nessa comunicação, né? Uhum. Por falta de recurso, o que acontece? Então, a gente tem um trabalho de incidência, né? A gente tenta fazer essa formação, né? Um dos nossos trabalhos é justamente isso, a promoção dos direitos e deveres do migrante refugiado. Então, a gente faz formações com CRAS, com o posto de saúde, né? Quando alguém nos procura, Jéssica, nossa, tá aparecendo muito migrante aqui, como é que eu faço? Que documento que é esse, né? Será que ele tem direito? Uhum. Então, a gente vai lá, faz toda uma formação. Então, a gente tenta ficar presente ali naquela organização, naquela instituição, para poder trazer isso. Então, a gente faz muito esse trabalho localmente. O escritório de Brasília faz muito essa incidência ali, né, em Brasília ali, tanto até de forma política também, mas a gente tenta trazer, né, isso muito mais ali localmente nos escritórios, né, então é um dos nossos trabalhos isso, né, essa comunicação para fora, mas claro que é isso, né, depende muito de financiamento, né, de projetos, a gente precisa de mais pessoas, porque a gente acaba ficando ali a equipe que tenha para fazer atendimento, né, então não posso demandar deles mais além, né, do que a gente já tem. Então, isso também é um desafio muito grande. Isso que a Anderson falou é muito importante, essa formação, esse conhecimento deles, né? A gente já teve casos, por exemplo, de médico falar com a mulher que vai ter a luz, falar assim, não, olha, se você não tiver esse documento aqui, eu não vou conseguir liberar a criança. Ou não vou conseguir registrar o bebê. A gente já teve uma migrante lá que não conseguia registrar. Sim. Aí eu ficava assim, gente, a pessoa vai ficar sem CPF, assim, sem nada, como é que ele vai ter acesso a uma vacina? Então, assim, quer dizer que se passou ali e a lei obriga a fazer isso, né? E a lei obriga. Da pessoa. Atendimento desconhecimento, também exatamente. de mães que ganharam o neném e o documento estava vencido e a criança não poderia ser entregue porque o documento estava vencido. Então, assim, é muita coisa que a gente consegue identificar, né, do desconhecimento mesmo das leis dessas pessoas que estão trabalhando lá na ponta. Sim. Né? Agora, pegando também um gancho nessa coisa, né, que você comentou, como é que é o trabalho da sociedade, do serviço jesuíta, né? Uhum. No encaixe no trabalho? Imagino que você deve ter aí uma demanda, pessoas que precisam do trabalho. Como encontrar vaga? Existe oferta espontânea ou vocês têm um serviço para procurar de emprego, vaga? Né? Sim, de fato, a gente tem muito mais vagas atualmente, tem muitas empresas nos procurando e tem tido uma experiência muito boa com os migrantes, assim, feedbacks maravilhosos de empresas grandes que nos procuram, olha, tô tendo muita dificuldade em encontrar pessoas, vamos fazer uma seleção aqui de migrantes refugiados, a gente faz toda, né, essa formação com os migrantes, explica um pouquinho da empresa, faz todo o acompanhamento e, de fato, a gente tem tido muitas vagas, assim, até muitas procuras de empresa, então o analista fica assim, calma, vamos lidar, porque a gente tem todo um processo, não é qualquer empresa que nos procura, Jéssica, divulga aqui minha vaga, não, vamos conversar, a gente assina termos de responsabilidade com que ele não vai ser explorado ali no trabalho, então tem todo ali um trabalho por trás antes da gente realmente fazer uma parceria com aquela empresa, e realmente está tendo muitas vagas. O que está acontecendo? Que setor mais assim tem vaga? Administrativo, produção? E qual produção, que é o perfil auxiliar de produção. E qual que é o perfil profissional desse migrante? Geralmente varia muito, assim, eu acho que a maioria vem já com o ensino médio ali completo, mas muitos não conseguem validar, que é uma dificuldade. Então, gente com ensino superior é muito mais difícil de validar, né, o diploma, por causa do curso, burocracia. E ensino médio a gente consegue, ele tenta, né, validar no próprio estado e tudo mais, mas é ainda um desafio. Então, com as empresas, quando a gente consegue, vamos supor, teve um profissional lá que ele era médico no país dele. E aí a gente tem parceria com hospitais, né? Então, o hospital, ele contratou ele ali não como médico, né? Mas ali como auxiliar ali, para ele continuar fazendo ali o que ele fazia. Então, a gente tenta ver ali o que a pessoa quer, né? Uma empresa que ela quer
ser promovida, que ela quer continuar ali, não um trabalho só braçal, né? Que muitas empresas procuram isso também. Não, eu quero um migrante ali. Teve inclusive, uma empresa que, olha, eu preciso de pessoas fortes, né? Para poder fazer trabalhos braçais aqui. Então, assim, a gente já vê qual que é o estilo daquela empresa. E a gente não quer isso. Então, a gente faz todo esse filtro. E o perfil é esse, assim, de pessoas mais com ensino médio, às vezes que não conseguem validar lá, eles tentam fazer aqui, tentam fazer o Enem, o EJA, né, o Enseja. Então, a gente sempre vai tentando essas alternativas. E perfis também de pessoas que têm cursos técnicos lá, mas também nem sempre conseguem fazer a validação aqui. Mas a gente, através do que ele, né, fazia lá, a gente tenta fazer um filtro do que tem aqui. A gente tem muitas vagas, por exemplo, de auxiliar de produção, de restaurantes que nos procuram, né, padarias e construção também, que é uma área que está em falta, né? Tá demanda muito. Geral, tá geral. Obra e pouca gente. Mas realmente nos procuram muito. E isso é um mito, né, que a Anderson falou antes, que vocês estavam falando, que eu queria até comentar. É um mito quando fala que o migrante está roubando vaga do brasileiro, sendo que está tendo muito mais vaga. Tem mais vaga do que... Exatamente. Então, assim, não, isso aí já não, né, não tem como questionar. Então, a gente tem muitas empresas que falam, não, Jéssica, eu quero abrir mais para os migrantes, eles têm muita vontade de trabalhar, eles têm muita vontade de crescer. Então, a gente está vendo até que o migrante está escolhendo ali as vagas. Não, qual que aqui vai ter um benefício melhor para minha família, que eu vou poder crescer. Então, a gente está vendo aí essa evolução deles também. Desemprego não é um problema hoje para o migrante? Não em questão de vagas, eu acho que o problema é eles fazerem justamente organizações e instituições que possam fazer esse link. Tem, claro, muitos migrantes, né, desempregados com questões econômicas, mas eu acho que falta esse link, assim, né, do migrante que está ali desempregado com as empresas. Então, é um trabalho que a gente faz muito, mutirões de emprego também, né, então a gente vai tentando fazer isso. E também, às vezes, mães, né, que não conseguem trabalhar porque têm filhos, então tem vários, né, contextos ali por trás dessa dificuldade econômica deles, né. Legal. E como uma representante do serviço jesuíta, Jéssica, o que você vislumbra para frente, assim, quais são os maiores desafios? A gente está vivendo um momento no mundo todo de uma movimentação social enorme, né? Sim. A gente até vai entrar nessa notícia da Maria Corina, como o prêmio Nobel que acaba de vencer, né? Há 5 dias ela recebeu essa premiação. Isso deve mudar bastante os olhares do mundo para a Venezuela. O que você vê hoje como um futuro para os migrantes e refugiados no Brasil? Eu sempre falo que tudo que acontece fora, né, dos outros países, por mais distante que chega, acaba chegando aqui, né, de alguma forma. Então, quando acontece alguma guerra, algum contexto ali específico, a gente vê mais pessoas daquela nacionalidade ingressando no Brasil, né, mais interesse naquele assunto, pessoas também nos procurando. Então, isso acaba afetando ali, né, tendo um efeito. Então, a gente sempre procura estar ligado no mundo, né, do que está acontecendo e o que isso vai afetar. Eu acho que a gente vai vislumbrar muito mais agora, né, a gente teve, desde 2017, a Lei de Imigração, que é recente, né, que revogou o Estatuto do Estrangeiro desde 1980. A gente tem a Lei de Imigração para trazer muito mais direitos para os migrantes, igualdade. E, desde então, a gente não tinha nenhuma políticas públicas para os migrantes. Então, isso é o quê? A gente tem um arcabouço legislativo muito bom. Se você vê a lei, ela é muito boa, ela tem todos os direitos. Mas, efetivamente, o Brasil é muito grande. Então, para procurar lá numa cidade do interior de Minas Gerais, a pessoa não vai saber quem é migrante, quem é refugiado. E tem migrantes cada vez mais interiorizando no Brasil. Então, a gente precisa com que essa temática seja cada vez mais comum. E isso acaba fazendo o quê? A gente veio ano passado com a Comigrar, que são as Conferências Nacionais para Migração e Refúgio, que teve essa discussão no Brasil inteiro, como construir políticas públicas, né? Então, propostas vindas de imigrantes, propostas vindas de sociedade civil. Então, agora saiu, semana passada, a Política Nacional de Migração e Refúgio, que já foi uma vitória. E agora o que a gente vislumbra é o quê? Políticas públicas efetivas para os migrantes aqui, local, né? Então, eu tenho a lei lá, eu tenho a política nacional, mas eu quero ter aqui uma política municipal. Capilarizar isso, né? Exato. Então, como que de fato esse migrante vai ter esse direito aqui? O direito a acolhimento ali na questão dos idiomas. Tá, mas como? Como que vai acontecer aquilo ali naquela escola específica?
né, tem abrigamento para migrante, né, ou acolhimento de mediadores culturais, né, que falam outros idiomas, que entendem a cultura. Então, será que, né, assim, a gente procura de fato isso. Tem casos de judicialização para migrantes que tiveram seus direitos desrespeitados? Isso acontece com frequência? Sim, acontece. A gente não faz, né, essa judicialização, mas a gente sempre encaminha para a defensoria, né? Então, seja a defensoria da União, do Estado. Então, a gente tem ali casos de violência doméstica, a gente tem casos também de crianças, né, em situações, né, em violações de direitos ali, então a gente encaminha para a defensoria. A gente tem questões de racismo, xenofobia, que a gente encaminha para o Ministério Público. E muitas questões de trabalho, né, exploração de trabalho, a gente encaminha muito para o Ministério Público, né, então, infelizmente, isso acontece muito. Então, a gente vai acompanhando ali, né, até o migrante, porque às vezes ele cria um vínculo com a gente, né, a gente encaminha para o Ministério Público, por exemplo, mas ele sempre vem nos procurar. E a gente tem também eu acho que o mais famoso que a gente tem é do Haiti, né, que tem ali uma ação civil pública, né, justamente para discutir a reunião familiar. Porque o Brasil tem uma legislação interna, né, de reunião familiar, mas, de fato, lá não está sendo efetivado por causa do contexto. Então, tem uma ação civil pública ali. E também a gente teve um caso muito interessante, que foi o acesso do BPC para os migrantes, né, porque eles têm direito, só que a última legislação falou que agora é tudo digital e que aonde que eles vão procurar essa digital? Na carteira nacional, na carteira de habilitação e no título de eleitor, têm, né? que eles não têm. Então, desde o ano passado, a gente está nessa luta, que muitos migrantes procuraram, agora suspenderam o meu recurso, agora eu não tenho direito. Então, a gente foi junto ali, encaminhou para a Defensoria Pública, acompanhamos e agora teve um acordo com o INSS, vai começar a aceitar. Então, isso daí é uma forma de incidência que a gente procura ter, né? Além do atendimento ali, como que eu faço ali, né, aquela incidência junto com a defensoria, junto com alguma questão ali, algum movimento, né? Então, a gente também acompanha movimentos sociais de imigrantes, vai no território também, né, fazer atendimento. A gente leva o escritório para o território. Quando eu falei de Ribeirão das Neves, a gente faz multirões itinerantes. A gente vai em Ribeirão das Neves, a gente vai em Contagem, em Betim, porque muitos migrantes não têm acesso aqui. Então, a gente tenta fazer sempre isso para fora, para que eles tenham esse acesso local ali, né? E tenta sempre incluir a prefeitura ali no meio, né? Para que eles Essas comunidades estão mais nas periferias? Sim, a maioria são em lugares ali mais, né, afastados, até por causa do custo de vida. Em sua maioria, sim. A gente fortalece muito em coletivos também, né? Que tem movimentos de coletivos. Que lutam, né, pela migração. Andres, essa questão da Corina Machado, né? Uhum. De cada prêmio Nobel e tal. Você, como imigrante, como venezuelana, imagino que talvez você ainda mantenha contato com amigos e parentes, talvez, na Venezuela. Como é que está sendo visto dentro da Venezuela? Alegria, eu acho que esse prêmio foi dado assim para a pessoa que realmente tinha que ser. Não tinha outra pessoa. Eu acho que no momento que foi entregado, foi uma alegria, uma esperança, né, para todo mundo que está fora, que conseguiu enxergar esse momento de movimento nessas eleições que teve, né, o quanto que ela conseguiu carregar com essas pessoas na rua. E o quanto que foi difícil também a expectativa que as pessoas migrantes, a gente teve, né, até um movimento aqui em Belo Horizonte de sair para a rua. Então, assim, esse prêmio, ele traz para a gente um pouco de felicidade no meio de tanta dor. Então, assim, e com esperança também, né, que a gente sabe que hoje a Venezuela, ela se encontra em um processo político de ditadura e que a gente precisa, assim, não só do prêmio, mas também de movimentos, né, que as pessoas consigam enxergar e olhar que realmente as coisas lá não estão bem e que ela precisa ocupar um espaço que ela ganhou, né, que isso, muitos países sabem que ela foi que ganhou essas eleições. Então, assim, eu acho que o prêmio, quando foi dado, foi de muita... rasgou tudo, jogou tudo fora, não quis mostrar que venceu, né?
Por que não? E todo mundo, assim, foram muitas expectativas. Com 7 anos, eu fazia investimento na faculdade, no momento de eleição. Assim, eu me via também fazendo mala e voltando para o meu país. Então, assim, pensa a expectativa, né? Mesmo que você já cria uma vida fora de outro país, onde você está fazendo investimento, mas querendo ou não, você quer voltar um dia, né? Claro. Então, nesse momento, assim, todo mundo, acho que eu fiquei muito mexida nesse tempo e foi uma alegria, assim, enorme. Eu acho que o prêmio foi dado para a pessoa, assim, perfeita que tinha que ser. E era ela. E eu espero, assim, que a gente vai seja. ter consequências, assim, a gente imagina, né? A gente espera que sim. E tem a pressão também dos americanos agora, em cima do tráfico de droga. E a gente Isso vai ter consequências. E a gente espera. Jéssica, e essa notícia para vocês que lidam diariamente com essa pauta dos direitos humanos, então quando você vê uma representante da Venezuela que também tem essa agenda ganhando o prêmio Nobel, como que isso reflete nas ações da SJ? O que você vê para frente? O que pode melhorar? De fato, eu acho que foi um pouco do que a Andres falou, né, do movimento. A gente sempre percebe um pouco na movimentação dos migrantes, né, no escritório. Então, quando teve ano passado as eleições, né, os resultados, a gente via sempre essa movimentação deles, até na TV, assim, porque lá a gente tem, né, a sala de acolhida, então às vezes eles vinham, a gente sempre observa e eles sempre falam pra gente o que é que eles estão sentindo, movimentações na rua, então a gente vai acompanhando e realmente aconteceu que na época das eleições teve um pico de entrada aqui no Brasil. E a gente lá, né, o escritório lá de Pacaraima e Boa Vista teve que lidar um pouco mais diretamente, mas a gente viu um efeito muito aqui, porque muitos vêm para cá depois, ou então vêm direto. Então teve muita essa movimentação, a gente teve aí que acompanhar como que funciona, dificultou um pouco ali na fronteira, então a gente vai ali sempre em contato com os escritórios sobre como é que a gente pode lidar um pouco mais, né? E agora com essa notícia eu vejo, né, o que a Andres falou, assim, muita alegria nos migrantes, assim, eles falam muito com a gente, né? Sempre dá esse feedback com a gente. Então eu acho que eles ficam um pouco mais esperançosos, né, do país, assim. Então, a gente como instituição, a gente mais acompanha, sabe? Esses movimentos, ver como que a gente pode, se isso de fato, né, muda alguma ação nossa, né? Então, até no momento a gente vai acompanhando as ações deles, né, como que eles vão se portando, né, se realmente vai entrar mais pessoas, se eles vão voltar. A maioria, né, falam que eles não voltam para Venezuela, né? Mas a gente sempre vai acompanhando um pouco da análise, assim, será que vai ser uma diminuição de venezuelanos? Eu acho que vai estabilizar um pouco mais. Mas e isso eles vai falam que não voltam em momento nenhum ou enquanto perdurar um governo como o que se tem hoje? Eu acho que muitos já estão acostumados aqui no Brasil, sabe? Então, eu acho que depende muito do tempo que a pessoa está aqui, do que ela construiu aqui. Entendi. E da família lá, né? Então, assim, tem muitos que têm famílias, então às vezes queriam trazer as pessoas e agora não vão trazer mais. Tem muitos empresários venezuelanos aqui? Tem muitos empreendedores, né? A gente acompanha muitos empreendedores, restaurantes, né? A gente adora. Mas tem muitos empresários e pessoas que estão tentando ganhar a vida assim, de forma mais autônoma. Temos muito ocupando espaço também na faculdade, fazendo o 2º curso, o 3º curso. A gente consegue enxergar assim que tem muitas pessoas ocupando esses espaços e tentando assim fazer outro curso, e isso é muito legal de ver, sabe? Fico muito feliz. Muito bom. Antes, a gente tá chegando aqui mais pro fim, eu queria te fazer uma pergunta assim, você viveu na pele, vive, né? Viveu não, vive toda as dificuldades e todo essa pressão toda de ser um imigrante, de vir para um lugar totalmente desconhecido. Então eu queria pedir você, que mensagem você poderia dar para o nosso espectador aí em relação a essa necessidade de acolhimento, de empatia com o outro que vem de fora numa situação difícil, né? Olhando o Brasil como um ponto de recomeço, de esperança, né? Sim. Eu, como brasileiro, fico muito orgulhoso de saber que alguém escolheu, às vezes nem escolheu, mas veio para cá
e está conseguindo se desenvolver. Que mensagem você daria aí para as pessoas tentarem olhar diferente, de uma forma mais positiva, o imigrante? Olha, eu acho que as pessoas, elas poderiam melhorar ainda mais esse primeiro contato com o migrante ou refugiado. Eu acho que isso faz uma mudança muito, até na expectativa que o migrante chega a um país desconhecido e é tratado bem. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu poderia deixar para essas pessoas é que a gente que migrou, a gente nunca pensou migrar. E que o país da gente hoje pode estar muito bem, né? Hoje o Brasil está dando para você trabalhar e pagar as contas. Mas, de fato, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E qual que seria o momento também das pessoas que estão hoje bem aqui no Brasil de fazer uma mala também e migrar para outro país. Então, assim, o que eu fico pensando sempre é como que essa pessoa gostaria de ser acolhido em outro país, sabe? Como que essa pessoa gostaria de ser visto também em outro lugar. Então, a imigração, ela é um corpo viajante que a gente dá esse passo cheio de medos, mas que muitas pessoas não entendem isso, né? Muitas pessoas, elas não conseguem enxergar que você imigra pela necessidade e as pessoas acham que você está vindo tirar o trabalho deles, as pessoas acham que você não tem direito. Então, assim, eu acho que as pessoas poderiam se tocar um pouco mais e pensar mais, sabe? Enquanto pessoa, e se colocar no lugar dessas pessoas também que no momento fizeram uma mala e vieram para outro país e estão começando tudo de novo, e que são pessoas fortes, corajosas, são pessoas que carregam um sono, que lutam muito para conquistar eles. Então, eu acho que essa mensagem me toca por isso. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente está caminhando para o nosso encerramento, nossos finalmente. Eu queria, Jéssica, que você falasse dos canais da SJ, para as pessoas que querem se voluntariar, que querem ajudar, apoiar de alguma forma, o empresário que entende que pode, de alguma forma, ajudar ao serviço jesuíta. Sim, inclusive é uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu acho muito importante, que é o trabalho voluntário no serviço jesuíta. A gente tem uma rede muito grande de voluntários e sem eles a gente não funciona, assim. Sim. A demanda que a gente tem, só com a equipe que a gente não consegue nem abrir o escritório, em nenhum dos escritórios. Então é muito importante esse trabalho voluntário. Então a gente sempre abre inscrições, né, semestralmente, assim, a gente sempre abre inscrições para os voluntários e podem ser qualquer pessoa, basicamente, né? Então, estudante, pessoas que estão trabalhando, a pessoa está querendo contribuir de alguma forma nos atendimentos, no curso, a gente está aberto para isso, assim. Eu acho que o primeiro passo é sempre querer ali contribuir, né? Ter essa disponibilidade. Então, agradeço muito os voluntários por causa disso. E qual que é o canal para eles? Então, a gente sempre tem o canal principal, que é o Instagram, né? Que a gente divulga tudo por lá, que é @sjmrbrasil. E o YouTube também. Então, é o mesmo nome. E a gente sempre divulga lá. Então, tanto as vagas, né? E também voluntariado, informações sobre migração e refúgio. A gente tem tudo concentrado lá. Nosso trabalho do dia a dia também, a gente sempre tenta publicar para as pessoas ficarem sabendo. Muitas pessoas já sabem que vai acontecer alguma coisa no escritório e eles só olham a internet, o Instagram, estão indo lá. E é nosso momento, assim, deles também ficarem sabendo. Sim. Então, fica aí, se você quer ser um voluntário, apoiar de alguma forma a causa, é o @sjmrbrasil, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você não quiser ser voluntário, mas se interessa pelo assunto, segue, que é importante, quanto mais pessoas estiverem seguindo, mais relevância vai ter a causa. Jéssica, Andres, prazer, foi uma conversa inspiradora. Alexandre, obrigado mais uma vez. Eu que tenho que agradecer aí presenças ilustres e tão enriquecedoras aí para nós. É uma conversa que foi esclarecedora, acima de tudo necessária. Quero agradecer imensamente a generosidade de vocês. Parabéns pelo serviço que vocês vêm prestando, parabéns pela sua trajetória.
E quero agradecer a você que nos acompanhou, que nos acompanha no nosso Territórios Sociais. Eu quero fazer aquele pedido novamente, você que se interessa por essa pauta da transformação, do apoio do terceiro setor, quero te pedir para curtir os nossos conteúdos, comentar, compartilhar. É muito importante a participação de todos vocês. Mais uma vez, obrigado e até o próximo Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.